Cabeças sendo dilaceradas, o Justiceiro como uma fera bestial incontrolável e Nova York finalmente nas garras do Rei do Crime. Não só isso resume o final da primeira temporada de Demolidor Renascido, mas talvez resuma o que muito fã queria pra essa série. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e essa é a nossa análise por episódio de Daredevil Born Again, de Demolidor Renascido, que termina hoje com o 9º episódio, o final da primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada, assim como eu adorei. Antes da gente começar a analisar o episódio, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo para que você possa apoiar cada vez mais as nossas análises por episódio de outras séries. Então Demolidor Renascido chega ao ápice cumprindo uma promessa longínqua que fez durante 9 episódios dessa primeira temporada, ao mostrar para nós como o Rei do Crime e o Demolidor são, na verdade, opostos, reflexos distorcidos um do outro. E a batalha, não só entre essas duas figuras, mas sim tudo que eles representam, chegou com Nova York sofrendo as consequências ao se manter como refém e vítima central dessa disputa. É o centro do cabo de guerra puxado pelo Rei do Crime e pelo Demolidor, que nesse momento arrebentou. O Matt ainda tá se recuperando dos acontecimentos do último episódio, onde ele se viu salvando o seu pior inimigo de um tiro do mercenário. E esse ato do Ben Poindexter não só sentenciaria Nova York, mas também serviria de plataforma, de piso, de terreno para que o Wilson Fisk pudesse se manter firme, enquanto ele se despisse de Wilson Fisk para colocar a sua verdadeira roupa, para colocar a sua verdadeira pele, o Rei do Crime. E ele faz isso ao declarar lei marcial em Nova York, isolar todas as saídas, controlar a distribuição de energia e fazer sua milícia andar por aí como se eles fossem o poder absoluto. E naquele momento eles eram. A escolha era simples: ou você tá no mesmo barco que o prefeito, ou você teria sua cabeça esmagada pelas mãos do Rei do Crime, que é o que aconteceu com o Comissário Galo. Um dos poucos que tentou ir contra aquele homem e acabou morrendo. Sem falar também que agora o nosso querido prefeito, ele mantém nas mãos o conselho de vereadores. E também muitos políticos importantes. Wilson Fisk agora faz o que sempre fez de melhor: mantém as pessoas refém nas suas próprias mãos. Metaforicamente, mas também intuitivamente. Então o nome desse episódio não poderia ser melhor para a situação que está acontecendo em Nova York. Dentro do inferno, a alma mais relutante cede. No caso, por exemplo, a Sheila, que a todo momento na temporada sempre foi contra as decisões mais ríspidas do Wilson Fisk, do jeito com que ele fazia política ao bel prazer, sem seguir nenhum protocolo. Até mesmo ela, para sobreviver, acaba cedendo. Dentro do inferno, até mesmo aqueles que eram otimistas acabam se apagando. A direção, ela é especialista em mostrar que aquela Nova York tão dinâmica, tão viva, com tanta movimentação, com tanta fluidez, agora arde em chamas quando Vanessa e Wilson se unem mais uma vez. Aliás, nem mais só Vanessa e nem mais só Wilson. Agora, os Fisks. Vanessa já não é mais aquela mulher fascinante que via beleza em tudo, inclusive até no próprio Wilson Fisk. Ela já não é mais Vanessa Mariana. Como eu já disse em outros vídeos, ela é Vanessa Fisk, desde que mandou matar o agente Ray Nadim na 3ª temporada de Demolidor, lá na série que foi produzida pela Netflix. E o roteiro trata de amarrar essas duas situações muito bem. Eles amarram a situação do final da 3ª temporada, que a gente vivia se questionando como que o Wilson Fisk saiu da cadeia com o FBI, que terminou a 3ª temporada, como ele havia ressurgido livre em Gavião Arqueiro, e também como é que o Benjamin Poindexter também saiu daquela situação que ele estava após se recuperar na cirurgia das costas, né, da coluna. Apenas uma cena amarra tudo isso, mostrando como Vanessa envolve Benjamin Poindexter, nosso querido mercenário, ao convencer ele de que conseguiria uma liberdade condicional. Afinal de contas, metade do universo morreu nesse meio tempo. Muita coisa acabou sendo deixada de lado, inclusive certos atributos da lei. Então, do mesmo jeito que Vanessa, daquele jeito mais persuasivo, quase sedutor, convence o mercenário a matar Fog Nelson porque ele estava chegando muito perto das operações do Red Hook, o roteiro também convence a gente de que estamos no mesmo universo, de que aquela história que a gente viu em 3 temporadas também é essa mesma história que a gente está vendo aqui. É a prova perfeita de que tudo é canônico. Se por um lado os Fisks tentam inutilmente limpar
o sangue, o vermelho no seu traje branco, só por uma questão de aparência também. Por outro, o Matt, ele tenta limpar o seu passado de qualquer mágoa que ele tenha, e é melhor ele fazer isso logo, porque o seu passado tá voltando. Não só o seu passado, mas o passado da série. Justiceiro e Karen Page reaparecem para nos lembrar de com quem estamos lidando e aonde estamos. Brutalidade e astúcia andam lado a lado do diabo em cenas que só poderiam ser feitas por pessoas que conhecem muito bem esses personagens e que se conhecem, esses parceiros de anos ali que fizeram 3 temporadas e agora estão retornando para voltar a trabalhar junto. Tanto Jon Bernthal, quanto a Deborah Ann Woll, e é lógico, o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio. E a Letty Zeri também, que tá muito boa. E é a partir daí que a série também começa a estabelecer alguma coisa que vai ressurgir, que tinha um certo flerte dentro lá da segunda temporada, mas que está surgindo de novo agora, que é o triângulo amoroso entre Justiceiro, Demolidor e Karen Page. Não que eu seja muito fã disso, mas Karen parece que sempre está dividida entre esses dois, tanto na série do Justiceiro quanto na própria série do Demolidor. A Karen, ela sempre teve esses dois lados. Ela sempre foi muito justa, mas ela também sempre foi inconsequente. Essa luta, então, transborda nela. Justiça e vingança. Matt e Frank. Ela ama as duas. Como escolher? Isso a transborda. Assim como todo sangue, violência e terror que antes pareciam apenas contidos em Hell's Kitchen sempre foi aquele canto de Nova York que ninguém queria chegar perto porque sempre era perigoso, porque as pessoas morriam. Agora isso tudo transborda, se esvai, jorra para o resto de Nova York, pela cidade inteira. Jorra pelas mãos da força-tarefa antivigilante. Jorra das mãos dessa milícia controlada por um homem que nunca, jamais confundir o seu amor pela cidade pelo seu amor pelos negócios, porque ele sabe muito bem qual amor que é maior. Então, Nova York vira esse lugar de guerra, vira essa terra sem lei, quase um The Purge dentro da própria Marvel. Wilson Fisk agora é o detentor de todo o poder absoluto, e a todo momento ele sempre falava do Fiorello LaGuardia, né, um prefeito que ele meio que admirava ali, e que tinha ali uma certa centralização, deixava processos burocráticos para trás. E agora, Wilson Fisk segue esses exemplos, não só para fazer e afagar a sua vingança contra vigilantes, manter o seu poder, mas também porque ele quer continuar os seus negócios junto com o amor da sua vida, junto com a sua Vanessa. Os Fisks agora são os detentores do poder em Nova York. E nessa guerra contra vigilantes, o Demolidor ele vê que a única saída para conseguir alguma pista do que aconteceu com o Fog é ir atrás dos antigos arquivos do seu amigo junto com a Karen Page. Só que o Justiceiro não tá afim disso. Ele salva o Matt Murdock porque a Karen Page ligou pra ele pra ajudar, tá bom? Mas agora ele precisa ir atrás da sua própria jornada, sobre o que ele significa dentro daquela situação. Mas, cara, desde o começo da série, desde o primeiro episódio, a série sempre fez os personagens se questionarem. O próprio Matt Murdock se questiona a todo momento, o Wilson Fisk se questiona a todo momento, e agora a gente tem esse questionamento muito mais forte no próprio Frank Castle, que encara como malucos aqueles que, na verdade, o veneram, que seguem os seus passos, que seguem a sua conduta. E ao confrontá-los, e mesmo assim sendo preso por eles numa luta maravilhosa, cheio de gore, brutalidade e muita gente sendo dilacerada pelas mãos do Justiceiro, o Frank ele faz a gente se perguntar uma coisa: será que ele nunca pensou que as ações dele fossem resultar nisso? Só o Frank pode cruzar essa linha? E se só ele pode cruzar essa linha, porque a todo momento ele tenta fazer o Matt cruzar? Não, vai, vermelha. Vamos, ele tá bem aí. Não vale a pena. Você não vale a pena. Na cena anterior do apartamento, ele tenta o Matt Murdock, nosso Demolidor, a matar o cara que foi responsável pela morte do Hector Ayala. Mas a verdade é que cruzar essa linha foi o que fez Hector Ayala ser morto. Foi o que fez Frank ser preso pela força-tarefa antivigilante. Afinal de contas, ele vai confrontar esses caras e acaba sendo preso. Mas não foi isso que fez o Fog ser morto. Não, o Fog foi morto pelo completo contrário, porque ele, através das vias legais, ele, através do processo legal, estava tentando fazer algo bom. E é isso que motiva o Demolidor e a Karen a continuar, a lutar. Ele descobre o que aconteceu, ele descobre por que Fog morreu e por que Vanessa mandou o mercenário matar o personagem. No final, então, nós temos a verdadeira guerra. Wilson Fisk contra qualquer vigilante que tenha cruzado o seu caminho. Ele se consolida ali, o Rei do Crime se consolida como talvez a maior força que Nova York já tenha visto. Ele é uma força imparável, 100 vigilantes em Nova York. O Rei do Crime corrompe as pessoas que estão próximas a ele. Corrompeu Heather, ela fará parte do seu processo ali no governo. Corrompeu Sheila, usou o menino Daniel
E se não consegue corromper, ele aprisiona, como fez com o espadachim e como fez com o próprio justiceiro. E não é irônico que seja o diabo disposto a libertá-los? A gente sempre teve essa dicotomia visual dentro do Rei do Crime e do Demolidor. Enquanto um parece a sobriedade, bem em pessoa, vestido sempre de branco, um homem de negócios, um homem direito, um homem que as aparências sempre mostraram. Ele pode ser um cara que seja nosso líder, nosso representante, enquanto o outro se veste da verdadeira encarnação do mal, se veste do diabo, mas na verdade são completos opostos daquilo que querem aparentar. Wilson Fisk, na verdade, é o diabo. Ele rouba a própria alma das pessoas, ele aprisiona, ele deixa a pessoa refém, como ele fez com o espadachim, como ele fez com o próprio Frank Castle, como ele faz com Sheila, ou ele mesmo corrompe e distorce aquilo que as pessoas acreditam, como ele fez com a própria Heather Glenn. Já o Matt não. O Matt, mesmo vestido de diabo, trará liberdade para as pessoas, tirando-as das mãos do Wilson Fisk, libertando Nova York. Mas ele precisa de um exército. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho. E no momento que ele fala pra Karen que eles precisam de um exército e se reúnem no Josie's, lugar muito simbólico que sempre foi aonde ele, Karen e Fogg se reuniram, Josie's se torna ali um ponto de esperança. O Demolidor se torna um ponto de esperança. Ele reúne a detetive Kim, ele reúne o Cherry, ele reúne algumas poucas pessoas da força policial, inclusive até senti muita falta do nosso querido detetive Brett Mahoney, que sempre esteve presente nas temporadas do Demolidor, da Jessica Jones, do Justiceiro, né? Ele reúne aquela galera ali que está disposta a lutar. E como um pico de esperança, a única imagem que a gente tem é do diabo. Mas, porém, todavia, contudo, eu não acho que isso vai parar apenas aí, pessoal. O Demolidor, ele pode muito bem conseguir mais personagens para compor o seu exército de vigilantes. Então, chuta aí que eu tenho alguns nomes que podem aparecer na segunda temporada de Demolidor Renascido. Já está confirmada, já está sendo gravada e vai ao ar ano que vem. Primeiro é Jessica Jones, galera, não tem como. A Kirsten Ritter, ela sempre vem ali mostrando teasers do seu retorno, provocando a gente, malhando com uma camiseta da Jessica Jones, né? A própria Marvel adora jogar coisas da Jessica Jones pra promover a série que está disponível no Disney Plus. E, porra, a Jessica Jones é muito poderosa e poderia muito bem ajudar o Matt Murdock contra a força-tarefa antivigilante do Wilson Fisk. O próprio Luke Cage também. O Luke Cage que acho que até mais toparia fazer isso do que a própria Jessica Jones. Ele sempre tem esse instinto do justo, do certo? Então eu acho que Luke Cage e Jessica Jones poderiam voltar ali como os defensores. Punho de Ferro? Só se fizessem direito. Eu gostaria muito, sim, que o Matt conseguisse reunir pelo menos os 4 defensores originais ali, certo? Para poder ajudar a combater a força antivigilante do Wilson Fisk. Mas para isso precisa acontecer. E se for o Finn Jones, que ele venha fazer um trabalho mais decente, um trabalho um pouquinho mais decente do que ele fez ali na Netflix. Deixando um pouco os defensores de lado, poderiam trazer outros vigilantes de Nova York do UCM, tá bom? Por exemplo, a própria Echo. Ela tem a sua rixa contra o Rei do Crime, ela conhece o Demolidor ali de pelo menos lutar um com o outro. Sim, eu acho que a Echo poderia muito bem vir ajudar o Demolidor e ajudar bastante reforçando ali nesse exército, tá bom? E é lógico, 2 personagens que eu acho que também deveriam muito bem aparecer são o próprio Gavião Arqueiro e a Kate Bishop. Personagens que combinariam muito com esse âmbito humano, esse âmbito urbano ali de luta contra a máfia e etc. E o próprio Clint Barton como um vingador, né, vindo intervir ali nesse tipo de coisa. Pô, Giovanni, mas e o Homem-Aranha? Gente, não vai rolar o Homem-Aranha porque a gente sabe que o Homem-Aranha não pode aparecer em séries live action, tá? Ele só é permitido aparecer em séries animadas, fazer séries animadas, como aconteceu em What If e como aconteceu aí com o Amigão da Vizinhança. Mas ele não pode aparecer em séries como, por exemplo, do Demolidor. Quem sabe a gente não possa ver esses acontecimentos descambando no Homem-Aranha 4. Eu adoraria, mas eu acho um pouco difícil, porque as informações que estão vindo pra gente ali parece que vão ser um pouco afastadas. Mas, cara, Rei do Crime e Homem-Aranha precisavam aparecer e lutar com um contra o outro. Bom, eu me alonguei demais falando do episódio, bora falar da cena pós-crédito que a gente tem, que muita gente achou meio besta, meio forçada, mas ela vai se ligar com o próximo projeto urbano da Marvel, que é o especial do Justiceiro que está sendo escrito pelo Jon Bernthal. O Justiceiro se liberta ali da prisão do Wilson Fisk. É maravilhosa a cena em que os Fisk andam por entre as almas coletadas que eles têm ali, todas engaioladas, para apenas depois sentar e ter um jantar normal, banhados de sangue, mas ainda assim achando que são os maiorais. Estão limpos. Mas enfim, o Frank Castle ele consegue escapar. Ele consegue ali ludibriar um guarda, quebra a mão do coitado do... Coitadão, né? Do otário mesmo, né? E aí vai escapar
para poder se conectar com o especial. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, muito obrigado por terem assistido todas as análises por episódio de Demolidor Renascido aqui com a gente. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não desse episódio. Eu gostei muito, apesar de ter achado o roteiro um pouco mais retalhado do que ele deveria ser. Eu acho que a gente percebe muito que essa temporada, na verdade, essas duas temporadas que vão ser a primeira e a segunda, seriam uma só, né? Eles acabaram dividindo. Na hora da ação não tem um desfecho, na verdade tem um gancho pra segunda temporada. Mas eu acho que ela amarra direitinho, muito bem. Muito obrigado por terem assistido até aqui, esse episódio é um simbolismo disso, mas não deixa de ser excelente, talvez um dos melhores episódios da série aí. Muito obrigado, deixa nos comentários, até a próxima. Fui!